Olá pessoal, aqui é a professora Tainá. Bem-vindos ao projeto Mobiliza Cefet-MG. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês a utilização do solver para um problema de otimização e, nesse caso, é um problema no setor de transporte aéreo. Então, eu preparei aqui um exercício para a gente praticar, que é um planejamento de logística de distribuição de carga utilizando otimização. Então, vou ler o enunciado para vocês, em seguida eu apresento a resolução. O setor de transporte de cargas de uma empresa aérea possui 3 aviões Boeing 727, 3 aviões Dash 8200, que é um avião da Bombardier, e 5 aviões ATR-72. Essa empresa precisa remeter 150 toneladas de carga para o Rio de Janeiro e 100 toneladas para Porto Alegre. Os aviões possuem custos de operação e capacidades diferentes e são apresentados nessa tabela aqui. Essa tabela, então, é uma tabela muito comum de custo unitário e esses valores aqui, eles representam o custo para cada avião remetido para cada rota. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um custo unitário de 23 na escala dos milhares, R$23.000 para enviar um Boeing 727 para a rota São Paulo-Rio de Janeiro. R$15.000 para enviar um Dash 8200 para a mesma rota, R$60.000 para enviar um ATR-72 para a mesma rota. Para a rota São Paulo-Porto Alegre, R$58.000 para o Boeing 727, R$30.000 para um Dash 8200, R$16.000 para um ATR-72. A gente também tem variações de capacidade, cada avião tem uma capacidade de carga diferente. Então, aqui na escala de toneladas, temos que um Boeing 727 tem a capacidade de 45 toneladas, o Dash 8200 a capacidade de 22 toneladas, o ATR-72 uma capacidade de 16 toneladas. Você foi contratado para auxiliar na decisão de quantos e quais aviões devem ser mandados para cada rota a fim de satisfazer a demanda solicitada, com o objetivo de gerar o menor custo possível para a companhia aérea. Eu vou passar pela teoria. Quem tiver facilidade com problemas de otimização pode já adiantar o vídeo para a parte que eu vou para o solver do Excel. Quem ainda não tem familiaridade com problemas de otimização, indico assistir essa parte. Então, a gente está tratando de um problema de programação linear, em que todas as equações envolvidas no problema são equações lineares. Então, nesse tipo de problema de otimização, a gente tem duas partes. A gente tem uma parte que é a modelagem matemática e depois a gente vai para um método de solução, que são variados os métodos que existem, mas eu vou usar no solver um método simplex. Então, a tarefa consiste na minimização de uma função linear, que vai ser a função objetivo, e respeitando um sistema de equações lineares que recebem o nome de restrições do modelo. A função objetiva é simplesmente uma equação, no nosso caso. Existem problemas de otimização em que você vai ter mais de uma função objetivo. Não é o caso dessa aula. Essa aula vai ser uma equação só. E ela representa o objetivo do problema. Então, qual que é o nosso objetivo? O objetivo é gerar o menor custo possível para a companhia aérea. E como será feito isso? Decidindo quantos e quais aviões vão ser mandados para cada rota. Então, antes da gente construir a função objetivo, a gente precisa definir quais são nossas variáveis de decisão. A decisão da variável de decisão é muito importante nessa hora do exercício, porque se você tiver problema em definir corretamente a variável de decisão, provavelmente o resto do seu problema vai sair errado. Então, a variável de decisão, eu sempre associo uma frase a ela. Então, vai ser um x e j, que significa quantos aviões do tipo I farão o trajeto J. Então, basicamente, o X aqui define quantidade, I, tipo de avião, J, trajeto. Então, a gente tem aqui 3 aviões, 2 trajetos. Então, a gente vai chamar o Boeing 727 do I1, o Dash 200 de I2, o ATR-72 de I3. Para as rotas, temos J1, São Paulo, Rio de Janeiro, J2, São Paulo, Porto Alegre. A nossa função objetiva, então, é minimizar custo total. O custo total vai ser definido como a soma da multiplicação entre custos unitários e quantidade.
E nessa tabela, lembrando, são custos unitários. Então, como a gente define isso em uma equação só? Então, a gente sempre escreve a função objetivo dessa forma. Eu vou minimizar uma função c de x, então um custo associado a um x, em que essa equação é 23 vezes x11, ou seja, o custo unitário de enviar quantidade de aviões 1 para a rota 1, mais 58x12, ou seja, 58 vezes quantos aviões do tipo 1 vão para a rota 2. Então, quantos aviões Boeing 727 vão para a rota São Paulo-Porto Alegre. E assim sucessivamente. 15 vezes x2, que representa o Dash 8200, na rota 1, São Paulo-Rio de Janeiro, então é 15 multiplicando, mais 30 vezes o x22, que é o mesmo avião na segunda rota, mais 60 vezes x31, que é o avião 3 aqui representando o ATR-72, na rota 1, São Paulo, Rio de Janeiro, mais o custo unitário aqui de 16 vezes x32, que é o avião 3 na rota 2. Ok, a gente segue para poder definir as restrições. As restrições, elas representam normalmente limitações de recursos disponíveis. Pode ser limitação de capital, mão de obra, materiais ou fatores de produção. Ou também exigências e condições que devem ser cumpridas. Então, vamos definir quais são as restrições para o nosso problema. Então, quais são as restrições? Quantidade de aviões que temos é uma restrição, porque a gente não tem aviões infinitos. A gente tem 3 aviões Boeing 727, 3 aviões Dash 8200 e 5 aviões ATR-72. Outra restrição é a quantidade de carga a ser enviada. Então, precisamos enviar 150 toneladas para o Rio e 100 toneladas para Porto Alegre. Enviar menos do que 150 para o Rio não vai satisfazer, então isso é uma restrição, eu preciso enviar 150. E 100 para Porto Alegre, menos do que isso não satisfaz o nosso problema, 100 toneladas para Porto Alegre é o que vai satisfazer. Ok, então vou delinear agora as equações das restrições. Então, as primeiras equações vão ser referentes à quantidade de aviões. A primeira equação eu vou fazer observando apenas o tipo 1, que é o tipo Boeing 727. Então, eu pego o tipo 1 na rota 1 e o tipo 1 na rota 2, quantidade. Então, a quantidade de aviões do tipo 1 na rota 1 mais a quantidade de aviões do tipo 1 na rota 2 é menor ou igual a 3, porque o problema está falando que eu tenho 3 aviões. Em seguida, x21 mais x22 menor ou igual a 3, ou seja, a quantidade de aviões Dash 8200, que é o tipo de avião 2, enviado para a rota 1 e enviado para a rota 2, tem que ser menor ou igual a 3, porque eu tenho 3 aviões Dash 8200 só. E o terceiro tipo de avião, o tipo 3, que é o ATR-72, eu possuo 5 aviões ATR-72. Então, eu pego o x31 mais x32 tem que ser menor ou igual a 5. Por que o menor ou igual? Porque eu posso enviar no máximo essa quantidade. Por exemplo, o ATR-72. Eu tenho 5 aviões, eu posso enviar no máximo 5. Mas tudo bem se eu enviar 4, 3, 2, 1 e até 0. Mais do que isso não, porque eu não tenho. Beleza, agora a gente vai para a segunda parte de restrições, que é quantidade de carga a ser enviada. Para a quantidade de carga a ser enviada, a gente tem que prestar atenção nas capacidades de cada avião. Então, se aqui eu tenho capacidade unitária, por exemplo, do Boeing 727 é de 45 toneladas, eu multiplico 45 vezes a quantidade de Boeing 727 que eu tenho, eu vou ter a capacidade total que eu vou colocar nesse avião. Então, eu tenho que fazer isso por rota, porque aqui eu tenho uma capacidade por rota. Então, para Rio de Janeiro, eu preciso enviar 150 toneladas. Então, eu faço a capacidade do Boeing 727, né? Então, 45 vezes a quantidade deles enviada para a rota 1, mais a capacidade do Dash 8200 é de 22 toneladas. Então, eu tenho 22 vezes a quantidade de aviões 2 na rota 1,
mais o 16 é a capacidade do TR-72. Então, 16 vezes quantos aviões do tipo 3, né, do tipo TR-72, para a rota 1. Observem que aqui o J não muda porque o J é minha rota. Eu estou olhando só Rio de Janeiro. Então, J1, J1 e J1 aqui. O que varia aqui nessa equação é o I. Eu tenho aviões Boeing 727, eu tenho aviões Dash 8200, eu tenho aviões ATR-72. Se eu somar a capacidade de todos os aviões que vão ser enviados para essa rota, eu tenho que ter no mínimo 150. Agora é no mínimo. Por isso que o sinal fica maior ou igual. Porque se eu conseguir enviar uma capacidade maior do que 150, tudo bem. Eu vou ter espaço sobrando no meu avião. Eu não posso enviar menos. Então, maior ou igual a 150. Para a segunda parte, eu tenho também uma restrição para Porto Alegre, que são 100 toneladas para Porto Alegre. Então, eu faço praticamente a mesma equação, considerando agora o J2. Corta. E agora eu faço a mesma conta para a rota 2, que é Porto Alegre. Eu também tenho uma restrição de toneladas. Eu tenho 100 toneladas que devem ser enviadas para Porto Alegre. Então, eu monto uma equação muito parecida, em que agora eu estou considerando os mesmos aviões, mas na rota diferente. Então, reparem que o índice J aqui, que vai ser o segundo índice, ele é sempre 2, o que varia o avião. Então, 45 vezes x 12, mais 22 vezes x 22, mais 22 vezes x 22, mais 16 vezes x 32, tem que ser maior ou igual a 100, ou seja, no mínimo 100 toneladas. Então, fechamos também restrições de quantidade de carga a ser enviada. Beleza, então aqui nesse slide eu só mostro para vocês todas as equações juntas, né? Então, temos definidas variáveis de decisão, temos definida função objetivo, temos as restrições. As primeiras 3 dizem respeito à quantidade de aviões, as duas seguintes, quantidade de carga a ser enviada, e existe uma restrição muito importante, que é essa restrição de não negatividade das variáveis de decisão. O que significa isso? Que nenhuma variável de decisão pode ser menor do que 0. Elas podem ser maior ou igual a 0. Tudo bem você não mandar nenhum avião, mas não tem como você mandar negativamente um avião. Então, maior ou igual a 0. Ok, vamos passar agora para a resolução no Excel. Aqui eu vou fazer o uso do solver, então a primeira coisa que vocês vão ter que observar é se vocês têm o solver já disponibilizado no seu Excel. Então, você vem aqui em dados, e aqui no finalzinho, análise, você tem que ter essa caixinha solver. Para quem não tiver essa caixinha habilitada, você precisa vir em arquivo, opções, vai abrir essa caixinha, vem em suplementos, aí suplementos do Excel aqui embaixo, você clica em ir, você vai ver aqui a opção do solver. Você habilita essa caixinha, dá um OK e vai aparecer aqui em cima para você. Ok? Então, quando você clicar, por exemplo, vai abrir essa caixinha. Então, a gente precisa passar essas equações aqui para o Excel. Então, como faremos isso? Aqui eu já deixei montada. As caixinhas, só para poder eu colocar as equações, então eu trouxe o problema para cá, né? Então aqui a gente tem exatamente o que eu mostrei no último slide, e aqui eu já coloquei a tabela de custos unitários, igualzinho estava lá, as capacidades, e aqui eu criei uma linha falando a quantidade de aviões que eu tenho do Boeing 727, a quantidade de aviões do Dash do 8200, a quantidade de aviões do ATR-72, e aqui, associada à linha, eu coloquei a quantidade de carga, porque São Paulo e Rio de Janeiro, no máximo 150, São Paulo e Porto Alegre, no mínimo 150, no mínimo 100. Isso aqui só vai poder me ajudar na hora que eu estiver construindo minhas restrições. Primeira coisa que eu preciso definir é minhas variáveis de decisão, que é o que vai alterar. Eu não sei quanto
quanto que eu vou ter que enviar, eu não sei ainda. Então, a variável de decisão, eu preciso construir aqui eu só vou colocar um indicador, né, a rota 1, rota 2, e aqui avião tipo 1, avião tipo 2, avião tipo 3, aqui para facilitar a visualização. Aqui eu não sei ainda os valores de quantidade que eu vou enviar para cada. Aqui é onde está, né, meu x11, meu x2, 2, por exemplo. Mas como eu não sei essas quantidades, eu vou deixar esses valores todos iguais a 0. É o que vai variar. E aqui eu marco de amarelo, porque é onde que eu vou precisar observar no final. Muito importante agora, a gente precisa passar a função objetivo para dentro do Excel em forma de equação. Então, eu coloco aqui o que eu quero, minimizar aqui simplesmente para poder facilitar a leitura do exercício. E aqui eu vou inserir a minha equação. Para quem tem facilidade de inserir equação no Excel, essa parte aqui você também pode pular, mas para quem não tem facilidade, acompanha comigo. Para inserir qualquer função no Excel, você dá um igual antes que você está abrindo uma função, uma equação. Então, o que vai ser? 23, que é o custo unitário, eu preciso linkar esse número aqui. Então, eu clico na célula, ele marca para mim essa célula. 23 vezes o quê? O x11, que vai ser esse valor que eu ainda não sei. Mais o 58 vezes o x12, que vai ser aqui, 12. Mais, e assim sucessivamente. Você vai criando essa conta dentro dessa célula. Mais, tudo isso na mesma célula, vezes essa, mais essa, vezes essa. Ok. Aqui eu vou ter um valor zero, porque tá tudo zerado aqui dentro. Então, se eu alterar aqui, por exemplo, para 1, ele vai me retornar 23, porque 23 vezes 1, mais o 0 vezes 58, 15, que tudo zero, o resto vai dar 23. Então, é só eu ver que minha equação tá certa. Então, deixo o zero aqui. Em seguida, eu preciso construir as restrições, todas essas equações aqui no Excel também. Então, na primeira parte aqui, eu coloco qual que é a minha função. Então, eu dou um igual para poder abrir a função. E eu preciso somar x11 mais x12, que vai ser exatamente essas duas células aqui, ó. x11 mais x12. Que essa equação, ela significa quantos aviões do tipo 1 eu mando para a rota 1, quantos aviões do tipo 1 eu mando para a rota 2. Aqui eu coloco qual que vai ser a minha equação, então nesse caso é menor ou igual. E aqui eu coloco o valor, eu vou dar um igual e linkar a quantidade de aviões que eu tenho do tipo 1 aqui. Mas você poderia simplesmente escrever 3 aqui. Só que eu gosto de linkar, porque se eu quiser alterar, eu posso alterar direto aqui. Então, eu vou fazer isso para todas as restrições. Então, a segunda restrição agora, x21, essa, mais x22, beleza? Opa. Aí, tá, aqui você precisa, se você clica fora, você vai mudar a célula que você tá vinculando. Então, não quero, eu quero que seja essa célula, você precisa dar um Enter. Tem que ser menor ou igual a 3, igual x31 mais x32. Menor ou igual a 5 não, né? Eu tô vinculando essa célula aqui. Agora eu vou inserir as equações com relação à quantidade de carga a ser enviada. Então, aqui eu insiro a primeira equação, eu dou igual para abrir a equação novamente, então, vai ser a capacidade do primeiro tipo de avião vezes a quantidade, mais a capacidade do segundo vezes a quantidade, mais a capacidade do terceiro vezes a quantidade. Observem que aqui eu estou pegando todos para a rota 1, que é a nossa primeira parte do problema. A equação minha é maior ou igual neste caso
150. Aqui igual a capacidade do primeiro avião agora na rota 2, mais a capacidade do segundo avião na rota 2, mais a capacidade do terceiro avião na quantidade de aviões na rota 2, né? Maior ou igual, maior ou igual, eu dou um igual, vinculo a célula que mostra a quantidade que eu quero para a segunda rota. Pronto, meu problema está delineado dentro do Excel, então todas as minhas equações estão inseridas aqui. Ficou faltando a inserir aqui as restrições de não negatividade das variáveis de decisão. Eu poderia seguir inserindo aqui, mas eu não preciso, porque lá dentro do solver eu vou ter essa caixinha aqui que mostra tornar variáveis e restritas não negativas. Basta selecionar ela, eu já estou cumprindo essa restrição aqui. Então, pronto, a gente está aqui dentro do solver. Agora, a gente precisa montar todas essas equações que colocamos aqui dentro. Então, como é que eu faço isso? Aqui eu preciso definir o objetivo. É simplesmente, eu clico aqui para habilitar e eu preciso mostrar para ele qual é a célula que está falando do objetivo. Qual que é a célula função objetivo? Então, vai ser a célula B14, ó, B14. Então, ele já colocou aqui. Para o quê? Maximizar, minimizar ou um valor constante? Então, no caso, eu quero minimizar nesse problema. Alterando células variáveis. Quais são as minhas células variáveis? São as minhas variáveis de decisão. Essas daqui vão variar. Eu quero saber quantos e quais. Então, exatamente são essas que vão variar. Então, eu seleciono elas, já aparece lá. Ok, agora eu preciso adicionar restrições. Então, como eu faço? Clica aqui em adicionar e agora eu vou começar a montar as restrições dentro do solver. Referência de célula, a primeira parte vai ser a minha equação. Aqui eu coloco qual que vai ser a comparação que eu vou fazer, né? Qual que é a equação aí. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o menor ou igual aqui, mas aqui não serve para nada. Eu preciso selecionar aqui dentro para falar o que eu preciso comparar. E a minha restrição é essa aqui. Ok, volta para cá. E aí você adiciona de novo. Vou adicionar a segunda, menor ou igual também, 3. Em vez de eu clicar ok e voltar para lá, eu vou colocar adicionar. E aí eu vou para a próxima. Menor ou igual, adicionar. Agora eu mudo, maior ou igual, adicionar. Maior ou igual, aqui. Pronto, ok. Inseri as minhas equações de restrição. Coloquei aqui que as restrições têm que ser não negativas. Aqui, como eu tinha falado no início da aula, existem vários métodos de solução. Então, aqui dentro do solver, a gente tem o não linear, o simplex e o evolucionário. Eu vou utilizar nesse problema o simplex, já que eu tenho todas as equações lineares. Clique em resolver. Aqui retorna a caixinha, resultado do solver. O solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições foram satisfeitas. Aparece aqui embaixo escrito também. Clica OK e vai para análise. Observem que aqui gerou um probleminha. Aqui a gente está enviando 0,62 aviões do tipo 2 para a rota 1. 0,68, né? Então, não existe enviar pedaços de avião, certo? Esse conceito aqui, isso aqui não existe, não é aplicável. Então, eu preciso entrar lá na caixinha de solver e adicionar mais uma restrição que eu quero que essas células aqui sejam inteiras, porque eu só vou enviar em avião inteiro. E resolvo de novo. Ok. Pronto, ele retornou para mim uma solução. Aqui vocês vão ver, então, que eu tive aqui um mínimo de custo de R$194 mil. Todas as minhas restrições foram atendidas, então 325 aqui, se for comparar menor ou igual, está atendendo. E capacidade 157 é maior ou igual a 150, ou seja, eu preciso mandar 150 para o Rio, 150 toneladas para o Rio de Janeiro, eu consigo enviar 157, significa que eu vou ter 7 toneladas de espaço sobrando lá nos aviões. E aqui 102 para Porto Alegre, vai ter 2 toneladas sobrando. Então, não tem problema sobrar espaço, o problema é faltar.
E aqui é onde eu consigo a minha resposta de quantos e quais. Ou seja, eu envio 3 do tipo 1 para a rota 1, 0 do tipo 1 para a rota 2. Eu envio 1 do tipo 2 para a rota 1, 1 do tipo 2 para a rota 2, 0 do tipo 3 para a rota 1 e 5 do tipo 3 para a rota 2. É isso aqui que você precisa retornar para a pessoa que te contratou. E é assim que se resolve um problema de otimização usando o software do Excel. Quem não tem Excel instalado na máquina ou não conseguiu, por exemplo, colocar o software ou está com problema, qualquer tipo de problema, você também consegue utilizar o Google Sheets. Observem que o Google Sheets do Drive, eu montei aqui o mesmo exercício, ele já está resolvido, mas basicamente você precisa vir em Add-on. Na verdade, assim, no caso aqui a gente precisa colocar, vou colocar tudo zero para vocês verem que funciona. Pronto, aí zero função objetiva, as restrições são todas zeros, é o mesmo problema, né? Então tá tudo igualzinho. Então você vem Add-on e você precisa ter esse aplicativo instalado. Então você vem Get Add-on. Provavelmente seu computador deve estar em português, então você só vê aí onde que você vai escrever. Você digita Solver aqui. Tem alguns aplicativos que tem o Solver, eu indico utilizar o primeiro, que é o que eu vejo que tem melhor resultado. Então, você instala esse primeiro aqui. Então, você vai vir Add-on, Solver, Start. E aí, aqui abre uma caixinha muito parecida com aquela que a gente tem no Excel. Você vai montar a sua equação aqui da mesma forma. Função objetivo, vai maximizar, minimizar ou manter um valor constante. Então, a gente vai minimizar. Mudando, aqui você vai colocar quais células vão mudar. Sujeito a, você também vai adicionar uma por uma aí das suas restrições. Subject to é sujeito a. E aí você, aqui dentro você tem que selecionar o método, né? E uma coisa que você vai observar é que não tem o simplex aqui dentro do Google Sheets. Então, Google Planilhas, né? Então, nesse caso, eu seleciono não linear, que é o mais simples que ele tem aqui, e resolve problemas lineares também. Então, clica aqui em não linear, solve, vai pensar um pouco, ele gasta um pouco mais de tempo do que o solver do Excel, mas ele gera resultados iguais ou muito parecidos, dependendo do tempo de processamento da sua máquina. Ok? Então a aula de hoje era isso. Muito obrigada por terem assistido. Qualquer dúvida, pergunta, comentários, sugestões, podem conversar comigo nos comentários desse vídeo. E até a próxima aula.